Enquanto isso, os setores que não entraram na lista de exceções do tarifaço defendem negociações mais intensas por parte da diplomacia e também a adoção de auxílios. Além disso, eles também solicitam ajuda para buscar esses novos mercados. Para falar conosco sobre as perspectivas para os setores afetados, nós vamos conversar novamente com Carlos Cogo, consultor de agronegócio, que acompanha o tema, está afiadíssimo. Obrigada pela participação novamente aqui no Hora H do Agro, Cogo. Já aproveito para te perguntar, em relação aos setores que continuam sendo taxados, quais as perspectivas imediatas? A gente queria tentar propor aqui um serviço para quem está nos assistindo, né? O que imediatamente se espera, pelo menos do setor de carnes, de frutas, que a gente tem certeza, ou pelo menos no curto período, que a taxação vai se manter para esses, né? Perfeito, eu que agradeço, Mariana, o espaço. Dentro desses setores aí que continuam taxados, né, os principais, em termos de grandeza econômica, também em termos de importância para os dois lados, a gente pode destacar o café, né, as frutas, principalmente as frutas tropicais, no nosso caso do Brasil seria especificamente manga e abacaxi, as carnes, obviamente, também estão aí ainda todas taxadas. Aí, especialmente, a gente está falando de carne bovina, no qual os Estados Unidos hoje é o segundo maior mercado para o Brasil, e o café, todo mundo sabe, mas os Estados Unidos é o maior mercado do Brasil. Mas as expectativas são diferentes entre esses segmentos. O segmento de café está praticamente, a gente pode dizer que prestes a entrar na lista de exceções, porque a reação foi muito grande do lado brasileiro e foi maior ainda do lado americano, tanto de empresários, indústrias, varejo. Houve realmente até mesmo no início, houve uma certa surpresa do lado de lá, pois eles tinham quase que certeza que o café estaria incluído na lista de exceções. Então, a gente está aí na iminência de que café seja brindado, aí, vamos dizer assim, com a inclusão na lista de exceções, né? E vai ser aí realmente um grande trunfo para o Brasil. Outro setor que está também bastante próximo de uma exceção, de entrar na lista de exceções, são os setores de frutas frescas tropicais. No caso, aí, especificamente, como eu comentei, a manga e o abacaxi, né? Foram as mais citadas lá mesmo nos Estados Unidos. E isso poderia ser de uma outra forma. Eles abririam para todos os países, inclusive o Brasil, pois são frutas que não existe autossuficiência nos Estados Unidos. Já do lado de carnes, a expectativa não é boa. A gente tem uma reação do lado de lá, do lado americano, os pecuaristas estão pressionando o Trump no sentido contrário, para que não reveja uma posição da carne, não inclua ela na lista de exceções, mantenha com a tarifa de 50%, que na verdade para a carne bovina, vamos deixar bem claro, iria para 76,4%. Nós já tínhamos uma alíquota de 26,4%, então chegaria a um nível quase absurdo, você quase que dobraria o preço da carne bovina, ela simplesmente perderia espaço no mercado americano. Os cenários então são distintos realmente, né? E eles parecem mais promissores nesse momento para café e em segundo plano para frutas. E você traz essa análise acompanhando aí na ponta essa questão do café, porque isso, sim, a gente assistiu essa pressão, principalmente nesses últimos dias, né? Conforme foi chegando o mês de agosto, conforme inclusive a própria comitiva lá dos senadores foi para os Estados Unidos, a gente viu que o café realmente entrou ali num ponto muito crucial. Claro, todos os setores têm os seus pesos, mas café, algo muito específico pelos volumes, né? Você que também tem um trânsito entre membros do Ministério da Agricultura, queria entender um pouco, Cogo, como que você avalia essa volatilidade, né? Assim, essa incerteza para o comportamento do preço do café? Porque, assim, te pergunto isso porque a gente está olhando para uma situação de que, se for taxado, não é uma taxa pequena, né? São grandes taxações, isso mexe com contratos, isso já mexe com os embarques, né? A gente já vê cargas ficando no Brasil. Como que você avalia esse momento para o cafeicultor, num momento de pós-colheita, inclusive, né? Como que existe, como que é a sua análise para esse segmento específico?
Lembrando, né, que o café é uma commodity que já vinha com as cotações domésticas em baixa, né? Tanto os preços do Robusta, do Conilon, quanto do Arábia. Nós estamos aí realmente num período de praticamente finalização de colheita da safra 25-26, e o mercado interno já vinha reagindo com baixas bastante acentuadas. No caso do Robusta, caiu o preço, caiu 48% nesses últimos 45 dias, e o Arábica 23%. Então são quedas importantes, né? Só que o mercado tomou duas direções distintas: alta dos futuros em Nova York e baixa do físico, gerando um descolamento das cotações externas em relação à cotação interna. Aliás, muitas pessoas ficam confusas um pouco com isso, né? Eu acho que então vale a pena a gente até explicar um pouco como é que Por funciona favor. isso. Lembrando, né, a Bolsa de Nova York, ela tem aquela questão dos estoques certificados, do hedge, da proteção dos fundos de investimento, dos fundos hedge funds, etc. Então, a sinalização de menor oferta por parte do Brasil, risco de não haver como honrar negócios futuros, risco de alta de preço por escassez no mercado americano reflete-se em alta nos futuros. E no Brasil, ao contrário, o movimento é o contrário. O produtor não teria mais mercado, uma fatia importante da sua produção, que é exportada, geraria uma sobreoferta no mercado interno e os preços recuam, associados já à baixa vinculada à colheita da safra atual, né? Então, são dois movimentos bastante distintos, né? E isso também assusta os americanos, tanto do lado daqueles dos consumidores, como dos varejos, da indústria, até o governo, né? Porque haveria também uma pressão inflacionária e até mesmo risco de desabastecimento. Porque nós estamos falando de 8 milhões de sacas, teríamos mais aí em torno de 4 milhões de sacas para enviar daqui até o final do ano. Isso, você não realoca isso Da no noite mercado pro global dia. da noite para o dia, né? Você não, porque você tem avião, vem Vietnã, Indonésia, realmente a Etiópia vem crescendo como fornecedor de arábica, mas você não realoca isso no mercado que está super ajustado, com os estoques no menor nível da estatística de história do café. Então não é uma situação simples para eles mesmo, é tão complexa quanto para nós aqui. Temos que acompanhar com lupa, né? Porque isso mexe no comércio global e, inclusive, no Brasil, né? No consumidor brasileiro, dependendo do rearranjo que for sendo seguido. Agora, eu queria trazer um pouco também da sua análise em relação a alternativas, né? Porque para esses setores que continuam sendo taxados, pelo menos até, né, a segunda ordem, porque a gente sabe que o Trump também tem um pouco desse comportamento de, às vezes, voltar atrás, essa lista pode aumentar, mas com tudo como está agora, além de buscar novos mercados, que tipo de auxílio, que tipo de política pública que o governo brasileiro poderia adotar para ajudar esses produtores, por exemplo, como a manga no Vale do São Francisco, né, que você também trouxe aí, é um setor muito importante, inclusive para essa região do país, né? É uma atividade econômica muito relevante para essa região do país também. E a gente está falando que muitas vezes são produtores de pequeno porte, médio porte. Que alternativas que você enxerga que poderiam ser melhor articuladas com o governo federal para além da abertura de novos mercados, porque essa parte diplomática demora também, né? Ok, mas demora, mas a parte diplomática ainda é a via mais correta e Tradicional. mais viável. O governo brasileiro tem que esgotar todas as negociações de caráter diplomático, negociações comerciais. Elas estão ocorrendo, mas ainda não no nível que se esperava, né? Governo, o presidente falando diretamente com o presidente, uma coisa bastante realmente mais agressiva, mais forte, mais presente, para que houvesse realmente uma clareza de que está havendo essa negociação em caráter, em caráter diplomático e que está se dando a devida importância para o problema, né? E muitos têm falado nessa questão de realocar destinos, buscar outros compradores internacionais. Isso não é nada fácil. Isso é um problema muito grande. Nós estamos falando de volumes elevados, nós estamos falando de grandes volumes, nós estamos falando de 8 milhões de sacas de café, nós estamos falando de 150 mil toneladas de carne bovina. Você não realoca isso com facilidade. Isso é um grande dogma, um grande mito que existe. Muito se fala sobre isso, mas as pessoas não investigam como é que é esse processo. Você tem que habilitar novos frigoríficos, fazer protocolos fitossanitários, fazer acordos comerciais novos. É um processo lento, demorado, burocrático, oneroso
E não é fácil. Claro, você pode buscar, como está se mencionando na mídia, coisas pontuais, realocar talvez para merenda escolar, uma parte das frutas, etc. Ok, todas as ideias são bem-vindas. Agora, dos volumes que nós estamos falando, a importância que tem o mercado americano como comprador de commodities agrícolas brasileiras, não é nada fácil. Você não consegue redirecionar isso a ponto de neutralizar o problema, tá? E muito menos ele de mitigar. Não chegamos nem nesse ponto ainda, nem mitigação de efeitos danosos. Realmente, a meu ver, a melhor saída é a negociação. Negociação, negociação e negociação. Agora, para produtores que já têm falado, por exemplo, de receios de não conseguirem pagar com seus compromissos, não pagarem o custeio, por exemplo, do próprio café que está sendo colhido, das mangas, você acredita que, de alguma forma, simultaneamente, a abertura de mercado, a diplomacia, também já precisa haver algo para contingenciar questões de crédito, RJs? Você já olha que também é preciso, né, não esperar nada de mais grave ainda acontecer e já ir fazendo algum tipo de socorro para esse produtor rural que está instável no campo? Eu diria que já deveria ter sido feito, tá? Por isso que eu não nem coloco isso como primeiro plano, porque, a meu ver, é um tipo ponto pacificamente já entendido. O governo tem que fazer a sua parte. Então, naqueles segmentos, você precisa prorrogar custeios, liberar linhas de crédito específicas, se for o caso de colheitas em andamento, etc., para estocagem, para retenção desses produtos, dentro do possível, que não é perecível, falando de café e outras commodities como açúcar, etc., etanol, biocombustível, que também estão envolvidos nisso, não tiveram também inclusão na lista de exceções. Então, claro que sim, todas essas medidas são muito bem-vindas, negociar, buscar mercados lá fora também. Agora, última semana mesmo, o secretário Ruas, né, do Ministério, ele acabou dizendo na mídia aquilo que a gente está falando aqui, que o governo tem tentado fazer investigação de novos destinos, não tem tido sucesso. Ele mesmo falou isso, né? Ou seja, é o que a gente já sabe, é muito difícil. Agora, essas medidas que você está falando, ligadas a crédito, prorrogações de crédito, recursos para estocagem e demais, são bem-vindas. Não relacionando nada com a RJ, porque não há uma relação direta com isso. Certo. E você está trazendo muito essa análise também nesse sentido de alternativas de mercado, né? Que não é fácil, que não é da noite para o dia. Explica um pouquinho melhor para a gente o que seria o mundo ideal, pelo menos, né, fazendo um exercício de futurologia, assim, mas uma solução de curto prazo, então, para esses mercados. Eu sei que é difícil, a grande tarefa é conseguir essa resposta, né? Mas diante de um desafio de abertura de novos mercados, mas ao mesmo tempo também uma questão, muitas vezes, até de dificuldade de estocagem, dependendo do produto aqui dentro do Brasil, o que você vê de curto prazo para, pelo menos, minimizar o impacto para os exportadores e também minimizar o impacto para o produtor, porque às vezes não é o produtor que exporta direto, ele está passando por, né, ele fornece para todo um outro processo. O primeiro ponto, né, a gente tem falado isso para os clientes também, é não entrar em pânico, né? Produtos passíveis de estocagem, vamos falar aí, então, café, etanol, carnes de forma mais limitada, açúcar, etc., você deve sim estocar dentro do possível e não ofertar no mercado agora, não só levar aquele nível de pânico e começar a desesperadamente buscar a venda a qualquer preço, ou inundar mais o mercado ainda, né? Não fazer isso, cara. Sempre falando, dentro do possível. Às vezes há compromissos financeiros, etc., a qual o governo também pode auxiliar prorrogando. Então, essa é a primeira estratégia. Já em frutas frescas, a situação é muito complexa, realmente muito complexa, e em alguns casos, como o pescado, por exemplo, você tem uma criação de tilápia. Hoje no Brasil, o principal peixe é pescado, é tilápia, que é o principal pescado exportado. O lote está pronto, ele já terminou a engorda, você não consegue redirecionar isso facilmente, não há estocagem disso, não há capacidade. Câmaras frias são limitadas, você não tem capacidade de estocagem para levar isso por longo tempo. Então, esses setores realmente são mais sensíveis, né? Todo esse setor que envolve perecibilidade ou dificuldade de espaço de estocagem, realmente o problema é maior, né? Então, isso, às vezes, a situação se torna mais complexa ainda quando o comprador lá fora tem um share tão grande, mas tão grande, que você não consegue nem pensar em realocar parte daquele volume que não foi exportado. Aí vamos ler, leia-se
café e até mesmo carne bovina. Os frigoríficos carne bovina estão indo mais adiante. Já unidades paralisando, né? Não fazendo abate daqueles lotes que estão direcionados ao mercado americano, aquele tipo de corte, e parando a produção, o que já implica numa queda do preço do boi gordo para aqueles fornecedores, né? Então, os reflexos já estão acontecendo, né? Eles já provocaram baixa, ou em alguns segmentos mais, em outros menos, mas eles já estão ocorrendo até mesmo antes da data de início que já ocorreu. Sim, a gente já vem observando esses reflexos dentro do mês de julho mesmo, né? Você traz essa questão sobre carne bovina e reflexos. Então, um dos reflexos é, por exemplo, já a diminuição das operações em si. Eu queria entender se a gente já consegue estabelecer algum tipo de reflexo, de correlação em relação à precificação de como que vai ficar os grãos em relação a isso. Porque, de alguma forma, a gente fala muitas vezes de grãos para o mercado de ração. E se a gente está vendo lá na ponta frigoríficos mexendo nas suas operações, isso já está fazendo algum efeito cascata para cotações de grãos, para soja, milho, olhando 25, 26? Ainda é muito cedo para falar. Queria que você ajudasse a gente a mapear isso para soja e milho, porque temos falado muito de café, carne bovina por conta de taxação, mas a soja e o milho não param nunca e devem estar sentindo esse reflexo, né, Kogo? Ah, sem dúvida, né? Então, no caso da soja, dos grãos, especificamente a soja, que é uma commodity mais exportada pelo Brasil em volume, em dólares, aqui está havendo benefício para o Brasil, né? Os Estados Unidos ainda não conseguiram selar um acordo que envolva grãos com a China. A China, então, segue impondo uma tarifa para importar grãos americanos, não tem interesse nenhum na soja americana, não está comprando soja americana, não está nem comprando no mercado disponível, nem programando compras para o ano que vem. A China está fora do mercado americano. Isso está pressionando para baixo os futuros da soja em Chicago e elevando os prêmios pagos nos portos brasileiros. O prêmio para embarque em setembro desse ano em Paranaguá está cotado a US$ 1,85 positivo. É, para esse mês de setembro, e agosto a mesma coisa, US$ 1,80 positivo. Ou seja, há um ágio para o produtor brasileiro, ele está se beneficiando diretamente disso, pode continuar ocorrendo isso ano que vem, mas o risco aí, que a gente tem alertado a todos, é que esse cenário ele pode ser completamente alterado e desmanchado do dia para a noite. Basta que americanos que têm para oferecer para chineses agrícolas coloquem grãos, fibras, carnes num acordo comercial que está sendo costurado. E aí o movimento seria ao contrário. A Bolsa de Chicago ganharia força, os preços futuros subiriam, uma leitura que haverá mais demanda por produto americano, e os prêmios do Brasil poderiam derreter e simplesmente enxugar o lucro da soja para o ano que vem. Então, há um risco bastante grande no mercado, mas uma oportunidade nesse momento.